Pastor Alex, do nosso querido Pará, lá da cidade que eu amo tanto, de Bragança. E agora o nosso querido Pastor Alex, boa noite, seja bem-vindo, graça e paz. Graça e paz, Pastor Júlio, boa noite. Glória a Deus. Está aqui acompanhando a live. Está sendo abençoado, Pastor Alex? Está sendo bênção. Agora então o Senhor vai ser um canal de bênção para a nossa vida. Agora o Senhor que vai ser um canal de bênção, porque Pastor Alex, irmãos, é um homem que Deus levantou com uma visão profética nessa geração, que é a última geração. Pastor Alex é alguém que Deus levantou com uma visão profética no meio dos jovens, porque os jovens têm sido bombardeados pelos convites, pelos pratos e pelas adversidades. Mas através de homens como o Pastor Alex, que Deus levantou, nós temos resgatado a identidade dos jovens. Então agora o Senhor vai ser um canal de bênção para nós. Fique à vontade, Pastor Alex. Glória a Deus. Amém? Está com o Senhor. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus, né? O tema da live é sobre esperança. E não há nada que mova mais o nosso coração como homens, como seres humanos, do que a esperança que nós encontramos no nosso Senhor Jesus. Existem duas coisas que movem os homens, que é o medo e o prazer, ou a esperança, ou essa coisa maravilhosa que nós encontramos na redenção em Cristo. Então, que não seja o medo que nos mova, que não seja o medo que nos faça adorar, que não seja o medo que nos faça buscar a presença de Deus, mas que seja o prazer e a esperança da salvação em Cristo Jesus. E não só uma salvação física, como uma cura, né? Mas também uma cura da alma, uma salvação espiritual. Essa é a nossa fé, é o que nós cremos e é a certeza que nós temos que passar para o povo. Que o nosso Senhor Jesus, o mesmo que morreu há anos e anos e anos atrás, é o mesmo que hoje está vivo. E que Ele reina, que está olhando por nós. Nós temos um Deus que é o único Deus que está vivo, é o único Deus que pode nos salvar, é o único Deus que pode nos atender. Então é isso que nós vamos louvar. Amém? Forte. É muito forte, pastor. Deixa que Deus te usar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar. Aleluia. É esse amor, pastor Bíblia, é esse amor. Esse amor de Deus que nos torna tão esperançosos. É esse amor de Deus que vem transformando e tirando de nós todo o medo, toda a incerteza, toda a falta de esperança e colocando em nós cada vez mais a certeza que Ele vai nos salvar, que Ele vai nos tirar de todas as situações difíceis e que, mesmo que seja que nós não venhamos a ver o milagre, mas que Ele tem o melhor para nós. É a certeza que está nesse amor. Pastor Alex, quando Deus revelou no coração do Senhor esse tema do louvor esperança, o Senhor disse algo muito forte no meu coração, porque o povo tem esperança na terra. Olhamos para o amanhã e não temos mais a certeza e a convicção de que o amanhã será melhor do que hoje. Interessante que quando Jesus caminhou entre nós, pastor Alex, Jesus deixou esse caminho. Ele disse assim: olha para as aves do céu, elas não descem, não trabalham, não vivem. E portanto, olhe também para os lírios dos campos. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu também com ele. Qual é a palavra que o Senhor tem no nosso coração, pastor Alex, acerca da esperança? Porque o povo perdeu a fé. O povo ficou com a fé fragilizada em tempo de guerra. E quando o Senhor estava louvando a Deus, adorando, eu via corações sendo restaurados. Aleluia. Ministérios sendo edificados. Eu via vida sendo liberta. Porque através desse louvor produziu esperança. Então, fala pra gente um pouco, pastor Alex, daquilo que Deus no seu coração acerca deste tema. Porque tem pessoas que estão nessa live que precisam de uma palavra de esperança. Tem pessoas que perderam a fé, perderam a esperança e não tem mais a certeza de que o dia chamado amanhã será melhor. Aleluia. Quando nos foi proposto, essa live, esse projeto da live com o louvorzão, eu estava conversando com a Yasmin, pedindo a Deus um tema. E não há nada que seja mais forte do que trazer esperança em tempo de calamidade. Porque os tempos de calamidade, tempos de crise, são oportunidades de Deus se mostrar Deus no meio do seu povo. E uma palavra que é maravilhosa é a oração de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, ele é muito convicto do Deus que ele serve. E é essa convicção que ela tem que estar dentro do nosso coração, essa certeza, esta fé. Abacuque, ele fala: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, isso quer dizer o quê? Pastor Júlio, ainda que não haja mantimento, ainda que não tenha dinheiro, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu esteja na miséria, ainda que eu esteja como Jó, tocado pelo diabo em todas as áreas da minha vida, mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo o cara que está lá nos altos céus, olhando para mim e para ti. Só que tem uma diferença. A grande diferença é que nós, como filhos de Deus,
O Senhor entende o que eu estou falando? Como filhos, através da filiação, nós temos um relacionamento com o Pai que é de uma forma totalmente diferente. E essa que é a esperança dos filhos de Deus. Porque Jesus, ele foi muito claro. Quando Jesus, ele falou assim: vocês, se o teu filho te pedir um pão, tu vai dar uma pedra? Se o teu filho te pedir um peixe, tu vais dar uma serpente? Jesus fez esse questionamento aos seus discípulos. E seus discípulos se responderam entre si, com certeza, no seu coração: não, jamais eu vou dar uma pedra para o meu filho que está com fome pedindo pão. Jamais eu vou dar uma serpente, uma cobra para o meu filho que está pedindo peixe. Aí Jesus, ele conclui esse questionamento com essa certeza que eu quero trazer ao teu coração e ao meu coração. Essa certeza que eu tenho, essa certeza que o pastor Júlio tem, que eu quero trazer ao seu coração, você que está assistindo. Que nós, que somos maus, nós que somos filhos do pecado, porque é assim que nós nos encontramos na condição de pecadores antes de encontrarmos Jesus. Nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então essa palavra, ela é uma palavra que tem que trazer esperança. Você tem que ter a certeza, tem que ter a total convicção de que você tem um Pai que está no céu e que tudo quanto vós pedirdes em meu nome, disse o Senhor Jesus, crendo, recebereis. Então, nosso Deus é um Pai que está no céu e que está ouvindo o clamor da igreja, que está ouvindo uma nação de santos clamando. É muito e a Bíblia, ela forte. também é forte e clara, porque eu não gosto de ficar nas minhas palavras. São palavras de Deus que diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Imagine a oração de uma nação de justos clamando a Deus por proteção, clamando a Deus por cura, clamando a Deus por avivamento. É verdade. A Bíblia é muito clara quando ela fala isso, que por causa de um justo, Deus pouparia uma cidade de pecadores como Sodoma e Gomorra. Aquela passagem nos relata isso, que Abraão, orando e conversando com Deus, ele pergunta: meu Deus, mas tiver um justo lá, uma família de justos, o Senhor poupa aquela cidade? E a gente vê Deus ali intervindo por causa da família de Abraão, que era justo. Imagine nós clamando a Deus pelas nossas famílias, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, pelo nosso planeta, clamando a Deus pela humanidade. Imagine milhares e milhares de servos e servas de Deus clamando a Deus pela humanidade, e Deus como Pai bondoso ouvindo as nossas orações. Todas essas certezas, todas essas chaves, elas têm que estar ligadas na nossa mente para que a gente não venha conturbar o nosso coração, para que a gente não venha se desesperar. Eu tenho visto muitas pessoas desesperadas por causa desta pandemia. Mas Jesus é muito claro quando ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E a palavra que o próprio Jesus falou para nós é que se nós, com o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está no Senhor, que está nessas pessoas que abrem seu coração para recebê-lo, com esse Espírito Santo nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então não é um surto pandêmico que vai parar a igreja, não é um surto pandêmico que vai nos deter, porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, nós continuaremos crendo, confiando, acreditando e depositando a nossa fé nesse Deus, porque Ele continua sendo Deus. Isso é maravilhoso. É essa a certeza que nós temos que ter, que Ele continua sendo Deus. Isso é forte. Ele não mudou, né, pastor? Ele não muda. Não muda e nunca vai mudar. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua essência é imutável. É imutável. Então mesmo Deus que... As pessoas não entendem isso. As pessoas elas não entendem, pastor. Eu acho incrível. Porque o mesmo Deus, vamos analisar, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho,
que fez o sol parar, que fez a lua retroceder, o mesmo Deus que operou grandes milagres no passado, o mesmo Jesus que ressuscitou mortos, que fez coxos andarem, que fez mudos falarem, que fez cegos enxergarem, é o mesmo Jesus que opera hoje, é o mesmo Deus que opera hoje. Não há mudanças em Deus. Não há mudanças nele. É segundo a nossa fé. Então, quanto mais nós crermos, mais Deus vai operar. Quanto mais nós crermos que Ele está nos protegendo, que o sangue de Jesus tem nos protegido, mais isso vai ser eficaz, porque é de acordo com a nossa fé. Deus age de acordo com a nossa fé. O milagre, ele vem dos céus, mas ele é provocado na terra. O milagre é provocado na terra. Essa é uma chave que tem base, porque tudo quanto vós ligardes na terra será ligado no céu. O milagre vem do céu, mas ele é provocado na terra. E ele é provocado pela minha fé, pela tua fé, pela concordância dessa confiança em Deus. É isso que tem que ficar no nosso coração como chaves para trazer esperança. É muito forte essa palavra, pastor Alex, porque quando Deus me usava para falar acerca da filiação, da paternidade, nós temos um amigo em comum aí na cidade de Bragança, né? É verdade. E esse nosso amigo, o senhor sabe, o senhor pode dar testemunho. Hoje Deus fez dele um empresário muito bem sucedido aí na cidade de Bragança, né? É verdade. Um dos grandes homens de negócio aí da cidade de Bragança, cresceu muito, viaja por esse Brasil todo. Mas há muitos anos atrás, eu estava com ele orando na beira da praia. Tudo que ele tinha era uma moto e a esperança no coração. Pede ele para ele contar esse testemunho depois. Pede para ele contar, não sei se ele contou. Tudo que ele tinha era uma motocicleta e a vontade de crescer. Então ali, nós dois demos as mãos, bem na beira do mar, a cidade de Bragança. Se não me falha a memória, no ano de 2013. Se eu estiver enganado, no muito foi 2014. Foi 2013 e 2014. E nós oramos e clamamos ao Deus de Israel. E ali foi feito o processo de filiação, Aleluia. De paternidade. E aí o Senhor entrou em algo muito forte que mexeu comigo, que o texto que o Senhor profetizou de Abacuque, onde Abacuque vai expressando a fé dele, no capítulo 3, verso 17 em diante. Mas o que me chama a atenção, que faz Abacuque profetizar esse texto, é que a gente volta lá no capítulo 2, e no verso 1, quando Abacuque diz assim: eu por-me-ei na torre de vigília, e vigiarei para ver o que o Senhor falará comigo quando eu for questionado. Ou seja, Abacuque não estava na posição que Deus queria. Ele estava no meio do povo, e no meio do povo ele não tinha visão privilegiada, não sabia quem vinha em paz ou quem vinha em guerra. Aí ele sobe na torre de vigília e diz assim: e eu vigiarei para ver o que o Senhor falará comigo quando eu for questionado. Então, por que muitas pessoas não chegaram no nível de viver a fé de Abacuque que o Senhor profetizou no capítulo 3, verso 17? Porque ainda subiram na torre de vigília e não tomaram a posição que Deus quer que elas tomem. Aleluia. Então essa noite, pastor, esse louvor esperança, ele veio para despertar no povo a única doutrina que não pode quebrar. E nós falamos dele, ele acabou de entrar aí, ó, o nosso irmão. É muito forte, hein? É muito Glória forte, irmão Pedro Pé. O que diz? O texto vai dizer, pastor, que a única que pode ser quebrada é a igreja da doutrina primitiva. Porque os homens vieram acrescentando doutrinas humanas e a igreja veio se esfriando. A igreja veio se dividindo e a esperança foi se perdendo. E qual é a única doutrina que não pode ser quebrada da igreja primitiva? Que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que a igreja perseverava unânime em jejum, em oração e no partir do pão. Algumas igrejas hoje não oram mais.
Algumas igrejas não jejuam. Algumas igrejas não se preocupam se o seu fiel almoçou, tomou café, se ele vai jantar, se ele tem um lugar para dormir. Por quê? Porque o capitalismo invadiu o coração de muita liderança e de muitos liderados. Então esse louvor esperança, ele veio para resgatar aquilo que se perdeu com essa esperança que Deus revelou no coração do pastor Alex, da missionária Yasmin. Ela veio para devolver à igreja a essência da verdadeira igreja. Porque muitos, pastor Alex, que estão na frente das igrejas, ora querem fazer o papel de Deus, ora querem fazer o papel de Satanás. Aí você me pergunta por quê, pastor? Porque querem fazer o papel de Deus porque querem julgar, e querem fazer o papel de Satanás porque querem acusar. Mas quem faz o papel de Cristo, que é amar e doar a sua vida pelo irmão. É por isso que a identidade da igreja está se perdendo. Porque quando eu tiver capacidade de acusamentos, quando eu tiver capacidade de perseguimentos, e me doar, tiver empatia, ou seja, me colocar no lugar do meu próximo, sofrer a dor do meu irmão, como Paulo disse sobre o sofrimento que ele teve ao pregar o Evangelho, nós vamos entender que o Evangelho não é julgar, o Evangelho não é acusar, mas o Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo de ti mesmo. Jesus veio, ele cumpriu toda a lei, revogou a lei, os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo de ti mesmo. O senhor também acredita, pastor Alex, que é isso que está faltando para devolver a esperança para a igreja? Com certeza, pastor. A gente tem que voltar, não digo retroceder, mas recomeçar a amar como Jesus amou. E isso é uma coisa que até parece impossível aos nossos olhos, nós que conhecemos um pouco de como são as burocracias dos ministérios, mas é algo necessário, porque, como o senhor bem colocou, tem muitos lugares e muitos líderes que esquecem que todos nós, aos olhos do Senhor, somos irmãos e somos servos e somos filhos. Que aos olhos de Deus não existe patente espiritual. Que aos olhos de Deus não existe uma hierarquia de nomenclatura como nós usamos nas nossas instituições religiosas, mas que todos somos filhos de Deus. Entendeu? Então, quando eu vejo um filho de Deus, porque é pastor, é apóstolo, é isso, é aquilo, são nomenclaturas que são de instituições religiosas. Ganhamos essas nomenclaturas de instituições religiosas. A unção vem de Deus, mas a nomenclatura é humana. Então, quando eu vejo um filho de Deus passando por uma dificuldade e a omissão de seus superiores, ou até de próprios irmãos em Cristo, eu fico imaginando como é que a igreja hoje pode dizer, isso é forte que eu vou falar, meu Deus, como é que pode a igreja hoje dizer que ama a Deus, que louva a Deus, que serve e adora esse Deus que não vê? Como é que a igreja diz que ama a Deus que não vê, e o irmão que ela vê, e o servo de Deus que ela vê, e o pastor que muitas vezes está passando necessidade, e os irmãos veem, e a igreja vê, e a liderança vê, mas não ama porque não cuida, não ama porque não divide o pão, não ama porque não faz o que Jesus faria? É muito forte, pastor Alex. É muito forte. Isso é forte porque isso fere muitas vezes até nós mesmos. Porque quantas vezes nós já sentamos em nossas mesas e experimentamos do bom, agradável e perfeito que Deus pode nos dar, mas existem vários e vários irmãos nossos em Cristo que não conhecem o agir de Deus através da filiação, não conhecem o Pai que tem e não sabem pedir, e por isso não recebem. Mas é nossa obrigação como irmãos, como cristãos, isso independente de denominação ou nomenclatura, é nossa obrigação estar ali no repartir do pão, em comunhão.
E É muitas muito vezes forte, pastor Alex. esquecemos disso. Porque Jesus, pastor Alex, Jesus disse assim: eu tive fome e não me deste de comer. É verdade. Eu tive sede e tu não me destes de beber. Eu tive frio e não me aquecestes. Aí alguém disse assim: quando é que nós não fizemos isso, Senhor? Aí o texto diz: quando vocês não fazem um desses pequeninos, vocês não fazem a mim. Não é isso, pastor Alex? Sabe o que é mais interessante desse texto, pastor? É que a gente pensa, e às vezes é ensinado a pensar, que esse texto é para ímpio, mas esse texto é para crente. Esse texto é para irmão, esse texto é para pastor, esse texto é para nós. Jesus está falando, não é com descrente, Jesus não está falando com ímpio, Jesus não está falando com incrédulo, Jesus está falando com crente. Onde está exatamente, aonde está o cumprimento da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, de que nós temos que priorizar os domésticos na fé? Aonde fica? Entendeu? Eu tenho que confiar, eu tenho que crer, eu tenho que ter essa esperança. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Amém. É muito forte, pastor Alex, que essa unção que o Espírito de Deus confiou ao Senhor e tem impactado vidas, possa alcançar. Fala um pouquinho aqui, pastor Alex, antes do senhor descansar um pouquinho, do projeto que Deus lhe deu, Jovens em Jejum. Fala um pouquinho desse ministério que nós vamos estar lhe apoiando, qual nós temos uma aliança, e eu tenho certeza que é um projeto que vai alcançar muitas vidas em toda a nação. Eu creio. O projeto Jovens em Jejum foi algo que Deus nos deu nesse momento de crise, nesse momento de calamidade mundial. Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que ela relata acerca de demônios, né? Existem demônios, caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas o jejum ele potencializa o nosso espírito. E a questão de jovens em jejum, porque é algo que arde muito no meu coração. Eu sempre trabalhei com jovens. São 10 anos trabalhando com jovens. Amém. E desde a minha adolescência, Deus ele me chamou para esse trabalho. Mas nós, jovens, infelizmente, em muitas igrejas não somos levados a sério. Não somos priorizados. Por quê? Porque a realidade é que a juventude ela busca a Deus muitas vezes por interesses secundários. Isso eu não posso mentir. Como líder de jovens, eu vi muito isso. O jovem que vai para a igreja por causa da varoazinha, a irmã vai para a igreja por causa do rapaz. E isso se proliferou dentro das igrejas, trazendo um descrédito para a juventude. Nos dá a certeza que nós temos. Quando a Bíblia fala através de João que Deus nos escolheu como jovens porque nós somos fortes e já vencemos o maligno, porque temos em nós a palavra de Deus, o poder da palavra. O texto ele é bem claro. Amém. Que Deus nos escolheu porque somos fortes e já vencemos o maligno. Mas isso é uma consequência de termos dentro de nós o poder da palavra. Então, esse projeto visa unir jovens que queiram ter um relacionamento mais profundo com Deus, que queiram ter um relacionamento mais estreito com o nosso Deus Todo-Poderoso. Jovens que jejuam, jovens que oram, jovens que buscam, jovens que profetizam, jovens que são usados por Deus, porque nós sabemos que existem no meio da juventude grandes profetas, grandes homens e mulheres de Deus, adolescentes e jovens que querem algo com Deus e que têm esse compromisso. Eu mesmo comecei a trabalhar na igreja muito cedo, muito jovem, adolescente. Com 12 anos, com 12, 13 anos, eu estava já fazendo
trabalhos na igreja que muitas vezes os irmãos, os adultos não queriam fazer. Eu lembro, a primeira vez que eu dirigi um culto, eu tinha 14 anos, que eu substituí meu pastor titular, porque a filha dele estava doente e eu tive que tomar de conta da igreja com 14 anos. Com 14 anos eu estava tomando conta da igreja. Então isso trouxe para mim uma carga de responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade boa, que nos faz amadurecer. E eu sei que, assim como Elias, quando saiu da caverna, e Deus falou para ele que não era só ele que tinha resistido, não era só ele que estava ali lutando contra os profetas de Baal e aquela situação, mas existiam outros que estavam ali, outros tantos. Eu creio que existem outros tantos jovens de Deus, usados por Deus, que são tremendamente, têm um relacionamento tremendo com esse Pai. E é esse o projeto, é proliferar essa mensagem, que o jovem, ele não é apenas o futuro da igreja, mas ele é o presente da igreja. Porque uma igreja que não valoriza jovens, uma igreja que não visa ensinar os jovens o caminho que se deve andar, é uma igreja sem futuro. Isso eu venho pregando desde o começo do meu ministério. Uma igreja que ela não prioriza jovens é uma igreja sem futuro. Então, esse projeto ele consiste por enquanto, estamos de quarentena, ele consiste em estar fazendo essas lives, unindo pastores, missionários, jovens, cantores e cantoras, adoradores. E a gente está estendendo esse projeto, não só nacionalmente, como nós tivemos nossa primeira live, né, no dia do jejum nacional, 4 horas de live, foi uma maravilha. O senhor estava conosco lá, foi forte, né? A gente teve pastores de Goiás, pastores de Belém, nós tivemos várias pessoas ali com a gente, homens e mulheres de Deus, de todo o Brasil. Mas o nosso foco na próxima live, e a gente já vai agendar, e o senhor vai estar conosco em nome de Jesus. Amém. O senhor vai estar conosco, já convido a missionária Yasmin também para estar conosco, cantando na próxima live. Pode escalar ela, que ela dá conta do recado. Glória a Deus, vai estar cantando com a gente na próxima live, que nós vamos ter em nome de Jesus, pastor da Força Jovem de Portugal. Eu só confirmando com ele, para que ele esteja conosco. Vai estar se tornando algo internacional, vai estar se tornando algo grande. E o nosso foco é que após esse período de quarentena, nós consigamos não apenas ficar só na internet, só na live, mas criar esses movimentos de jejum de jovens, de oração, de clamor físicos em cada lugar. Por exemplo, eu aqui em Bragança, unir aqui... Com certeza, pastor Alex, o senhor vai ter o nosso apoio, não só o meu apoio pessoal, como o apoio do Ministério, a Assembleia de Deus, o Ministério Casa de Oração para Todas as Nações, mas como o senhor terá o apoio da SENAC, que é a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, ao qual o senhor nos deu a graça de ser dirigente no estado do Pará. É um órgão humanitário que trabalha dentro e fora do Brasil, com sede nas principais capitais do mundo, presidida pelo nosso presidente, o reverendo doutor Hamilton Gomes. Nós vamos estar conversando e nós vamos estar levando esse projeto para abençoar jovens. E eu tenho certeza que ele vai fazer coisas grandes. Pastor Alex, para deixar saudade no coração do povo, para deixar saudade no coração da igreja, despede esse povo com mais uma adoração, Pastor Alex, para que esse povo venha massa com a gente na última live. Após o Senhor, entra a missionária Yasmin novamente, entra a Evelyn e eu entro finalizando com uma pequena palavra de um louvor profético em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas nunca derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada.
Deus não falha. Ele não falha. Ele continua sendo Deus. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o Deus não falha não. Pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto e venho um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite a farinha falta, minha força se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Olho para o alto, venho de socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, pastor. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Alex, que o Espírito de Deus continue lhe abençoando, lhe honrando. A nossa aliança, ela está firmada no altar de Deus. Nós estamos para somar o projeto de jovens e contamos com o Senhor também no nosso ministério. Daqui um dia nós estaremos em Bragança, viu? Daqui um dia nós estaremos. Ajuda o teu, ele aguarda, pastor. Vai ser forte, viu? Deus possa lhe abençoar grandemente. Pastor Alex. Pastor, depois deixa aqui registrado o endereço, tá bom? Da página do YouTube. E para que os irmãos possam seguir o trabalho também, em nome de Jesus, viu? Deus continue lhe honrando.